Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje, a nossa missão é destrinchar um documento que ele é denso, fascinante e, para ser totalmente sincero, um pouco aterrorizante. O cenário que a gente tem em mãos hoje exige bastante cautela na hora de analisar. Com certeza, nós estamos mergulhando nas informações do relatório Jornal Noturno da BDC News, datado de 23 de fevereiro de 2026. E para quem nos acompanha e já notou o clima de tensão absoluta nas telas de negociação hoje, o Bitcoin recuou para a faixa dos $65.400 em meio a um turbilhão financeiro global. Mas a grande sacada dessa nossa análise é que nós não vamos apenas falar sobre esses solavancos de curto prazo da moeda. Certo, vamos desempacotar isso da maneira correta. O nosso foco principal aqui vai ser uma crise existencial e filosófica monumental. Uma crise que ameaça a própria identidade e a regra mais sagrada da criptomoeda mais famosa do mundo. O que a gente precisa fazer hoje é separar aquele ruído diário do mercado de um dilema tecnológico avassalador que está se formando no horizonte. Um dilema que tem o potencial real de reescrever a regra de ouro do Bitcoin, que é a sua imutabilidade inegociável. E para dar dimensão exata do absurdo que estamos prestes a discutir, aqui vai um número que vai prender a atenção de todo mundo que está ouvindo. 440 bilhões de dólares. É um número assustador. E é um valor financeiro que está, na prática, pendurado na beira do precipício. Exato. Os dados que temos em mãos mostram que cerca de 1,5 milhão de bitcoins estão completamente vulneráveis a um ataque silencioso no futuro. A gente está falando de 7% de todo o suprimento da moeda que vai existir no mundo. E o detalhe que transforma essa história num verdadeiro roteiro de cinema é de quem são essas moedas. As moedas originais do próprio criador da rede, o Satoshi Nakamoto. Como é que a gente chegou num ponto onde o tesouro do fundador está na mira de hackers? O que é fascinante aqui é entender a mecânica dessa vulnerabilidade. Sabe, não é um erro no código de hoje. É um fantasma do passado. Como assim do passado? É que nos primeiros anos de vida do Bitcoin, a rede utilizava um formato de transação chamado Pay to Public Key, o P2PK. Nessa época pioneira, para alguém receber fundos, a chave pública ficava exposta para sempre, gravada direto na blockchain. Tá, e no mundo da criptografia, uma vez que a informação está registrada e aberta assim, a exposição é permanente. Exatamente. O grande problema é o salto absurdo que a computação quântica deu nos últimos tempos. Máquinas quânticas, operando com qubits que processam múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, em breve vão ter a capacidade de fazer engenharia reversa dessas chaves públicas antigas para descobrir a chave privada. E isso destranca direto aquele quase 1 milhão de bitcoins intocados do Satoshi. Perfeito. Mas, espera aí, até pouquíssimo tempo atrás, a narrativa padrão era de que a supremacia quântica era tipo um problema de ficção científica para os nossos netos resolverem. O pessoal falava em décadas de distância. Mas o relatório cita pesquisas recentíssimas de pesos pesados da indústria, empresas como IBM, Google e também análises da especialista Zeynep Koruturk. Nos dados cruzados apontam que a quebra da criptografia clássica, a RSA 2048, exige uma quantidade muito menor de qubits físicos do que a comunidade acadêmica imaginava. Nossa, então a linha do tempo encolheu. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a contração foi brutal. O prazo teórico para decifrar essa segurança básica caiu para possivelmente 2 a 3 anos, ou, num cenário extremamente conservador, de 5 a 10 anos. O relógio está correndo rápido. Isso empurra toda a comunidade de desenvolvedores contra uma parede, né? E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa iminência faz a transição de um problema puramente matemático para o maior e mais pesado dilema filosófico da história das criptomoedas. O dilema da imutabilidade contra a segurança. Isso. A espinha dorsal do Bitcoin, o grande argumento de venda, sempre foi aquele mantra inquebrável. O código é a lei, o famoso Code's Law, a premissa de que ninguém,
Absolutamente nenhum governo, corporação ou desenvolvedor pode alterar ou reverter o que está na blockchain. Mas agora, para proteger a rede de um roubo quântico de 440 bilhões de dólares, o Bitcoin vai ter que violar sua própria regra. Aí que está a grande encruzilhada. E para entender o peso disso, a gente precisa olhar para trás, especificamente para o ano de 2016. O material que estamos analisando faz um paralelo crucial com o fatídico hack da DAO na rede Ethereum. Num contrato inteligente, permitiu que 50 milhões de dólares fossem drenados. Parecia o fim do mundo para eles na época. E a comunidade, liderada pelos fundadores, tomou uma decisão drástica para estancar a sangria. Eles fizeram um hard fork. Eles literalmente reescreveram o histórico da blockchain para pagar o roubo e devolver os fundos aos investidores. Mas isso causou um racha colossal. Porque, no fundo, quebrou a promessa fundamental de que a blockchain era a prova de intervenções humanas. E foi daí que nasceu a divisão entre o Ethereum e o Ethereum Classic, certo? Isso. De um lado, o pragmatismo do Ethereum atual, que viu a intervenção como um mal necessário. Do outro, os puristas do Ethereum Classic, que decidiram que a imutabilidade era sagrada, mesmo que isso significasse aceitar que o hacker ficasse com os milhões. E o ponto central da nossa exploração hoje é que os defensores ferrenhos do Bitcoin sempre olharam para esse episódio de 2016 com um certo desdém. Eles sempre se orgulharam profundamente de nunca terem feito algo parecido. A imutabilidade do Bitcoin nunca foi dobrada por nenhum interesse. Até agora. Então, o que tudo isso significa para o futuro, sabendo que a ameaça quântica está dobrando a esquina? O documento da BDC News disseca os 3 lados desse debate furioso que está incendiando os fóruns hoje. Vamos passar por eles com calma. Vamos lá. O nível de discordância é realmente assustador. O primeiro lado é a neutralidade, uma tese defendida por pessoas como Nima Beni. O argumento deles é direto. Não congelem nada, não confisquem nada. A ideia é só lançar uma atualização na rede para resistir à computação quântica e permitir que as pessoas migrem seus fundos voluntariamente. E isso levanta uma questão importantíssima, que é o calcanhar de Aquiles dessa abordagem neutra. A premissa da migração voluntária é linda no papel, mas se o Satoshi Nakamoto estiver morto? Ou se ele simplesmente perdeu as chaves originais lá atrás. Exato. Essas moedas nunca vão ser migradas. Elas vão ficar lá, imóveis, brilhando no escuro, só esperando que o primeiro laboratório com um supercomputador quântico destranque a porta e leve tudo. É um convite aberto para a maior redistribuição de riqueza da história. A neutralidade absoluta, nesse caso, atua quase como uma negligência. O que nos leva direto para o lado 2 do debate. E eu confesso que precisei ler o documento 2 vezes quando cheguei nessa parte. A visão desse segundo grupo é basicamente: deixa a matemática decidir. É uma visão bem radical defendida por nomes como Paulo Arduino. Ele argumenta que é preferível deixar os hackers quânticos efetivamente roubarem os fundos perdidos do Satoshi e jogarem isso na economia do que ceder à tentação de alterar as regras de consenso. Mas isso é surreal. A gente está falando de dar 440 bilhões de dólares de bandeja para quem tiver o primeiro computador quântico funcional? É uma das posições econômicas e filosóficas mais extremas. A lógica interna deles funciona assim: se um hacker rouba tudo e vende, haverá um evento inflacionário, um pânico sem precedentes. O preço derreteria em horas. Sim, um banho de sangue no mercado. Mas, na visão desse grupo, o mercado é uma máquina de absorver choques. Com o tempo, o preço encontraria um novo piso, a rede continuaria operando e a regra de ouro permaneceria imaculada. Para eles, abrir um precedente de intervenção é um dano permanente à alma do Bitcoin, enquanto um roubo de bilhões é só um dano financeiro passageiro. Exatamente essa é a visão deles. Só que isso financia uma superpotência paralela, seja um Estado totalitário ou um sindicato criminoso. E é exatamente por causa desse nível de loucura que surge o lado 3, a opção de queimar ou congelar. Uma opção que vem ganhando força com figuras veteranas como Jameson Lopp. O que torna a abordagem do Lopp interessante é o pragmatismo frio. Ele foca no conceito de queima preventiva para evitar a palavra confisco. Como seria a mecânica disso na prática? Seria realizar um soft fork preventivo.
Estabelece um prazo generoso, digamos uma janela de 10 anos. Durante essa década, os donos de moedas vulneráveis têm a obrigação de mover os fundos para a nova criptografia segura. E depois desse prazo, O código passa a rejeitar qualquer tentativa de movimentação dos endereços antigos. Os fundos se tornam matematicamente inalcançáveis para sempre. Ninguém os gasta. Nem o dono que perdeu o prazo, nem o Satoshi, nem os hackers. o material analisado usa uma analogia genial para ilustrar isso. Pensa num banco tradicional muito antigo e seguro. Um banco onde, de repente, a diretoria descobre uma chave mestra no mercado negro capaz de abrir todos os cofres fabricados antes de 2010. Perfeito. Aí o banco manda uma carta para os clientes com um ultimato. Vocês têm 10 anos para transferir seus bens para um cofre com a fechadura nova. E se você não aparecer em uma década, o banco não rouba o seu ouro, mas a equipe de segurança desce até o subsolo e solda a porta do seu cofre antigo de forma irreversível. Nem você entra mais, nem o ladrão. A riqueza fica aprisionada para garantir a segurança sistêmica de todos os outros clientes. E a grande ironia disso tudo é de explodir a cabeça. Sim, a ironia em relação à intenção original do Satoshi. Exato. O Satoshi Nakamoto desenhou o Bitcoin para ser o dinheiro incorruptível, longe das mãos de burocratas. E agora essa mesma comunidade se vê diante da possibilidade de formar um consenso para lacrar as moedas do próprio arquiteto do sistema. Apenas para garantir que a visão dele sobreviva à supremacia quântica. É uma tragédia grega escrita em código. Mas, olha, enquanto os desenvolvedores debatem esse futuro de longo prazo, a nossa exploração precisa aterrissar bruscamente no caos do presente. Hoje, 23 de fevereiro de 2026. O mercado não está reagindo à ameaça quântica hoje. Nem um pouco. O relatório mostra que o Bitcoin bateu com força nos 67 mil dólares ontem e despencou para a faixa dos 65.400 hoje. Por que a moeda está caindo agora? O que a gente presencia nesse momento é a morte temporária da tese do ouro digital. O Bitcoin não está agindo como uma proteção descorrelacionada para momentos de estresse global. Ele está se comportando como uma ação de tecnologia de alto risco. O tal do High Beta. Ele amplifica as quedas da bolsa. O documento destrincha uma correlação perfeita com o setor de software americano. O ITF-IGV, que é o grande termômetro desse mercado corporativo, caiu 35% de outubro para cá. E o Bitcoin caiu junto. Mas por que essa âncora está puxando tudo para baixo? O que aconteceu com o setor de software? A mudança tecnológica mais violenta da década. O efeito da inteligência artificial generativa nos modelos de negócios de software como serviço, o famoso SaaS. Ah, as antigas licenças caras por funcionário. Exato. Empresas que cobravam $100 mensais por cada usuário conectado ao sistema. Margens de lucro gigantescas. E a IA destruiu essa roda. Completamente. Hoje, essas estruturas estão sendo atropeladas por ferramentas de IA que entregam o mesmo resultado cobrando $20 por mês para o departamento inteiro. As margens de lucro que sustentavam o setor simplesmente evaporaram. E o Bitcoin, sendo negociado por Wall Street como uma mega ação de tecnologia, leva pancada junto. Sim, o impacto dessa reprecificação dos lucros do Vale do Silício atinge as criptomoedas em cheio. E a bola de neve não para aí. Tem um risco sistêmico piscando em vermelho no relatório envolvendo as gigantes de private equity. É um alerta gravíssimo. A Blue Owl Capital despencou 32% só nas primeiras semanas do ano. Blackstone, Ares, todas em queda livre. Qual é o perigo real disso? O perigo mora no efeito contágio e no crédito. O mercado de private equity lida com investimentos corporativos, comprando empresas usando níveis astronômicos de dívida alavancada. E quando o custo da dívida sobe, ou as empresas perdem receita, como o setor de software, que acabamos de falar, a matemática quebra. A análise faz uma comparação assustadora. Eles comparam os tropeços dessas empresas agora com o caso do banco Bear Stearns em 2007. Que foi o sinal verde para a crise de 2008. É o risco de um evento de crédito sistêmico iminente. E se essas gestoras precisarem liquidar ativos para cobrir rombos de dívida, qual é o ativo global mais líquido que opera 24 horas por dia?
Criptomoedas. A pressão vendedora seria implacável. Exatamente. Bom, então temos a ameaça quântica futura, o derretimento dos lucros de software e o risco de crédito. Mas precisamos abordar a terceira força sacudindo os mercados nas últimas 24 horas, o fator político e as guerras tarifárias. Um tema que traz muita volatilidade imediata. E lembrando sempre a quem nos escuta, nosso papel aqui é manter total imparcialidade, vamos apenas relatar os fatos do documento para entender a reação do mercado. A cronologia dos eventos é bem reveladora. A Suprema Corte Americana derrubou as pesadas tarifas que o ex-presidente Trump implementou sobre a lei IEEP. Imediatamente após a decisão, o Bitcoin subiu 2%, batendo $68 mil. O mercado respirou aliviado com a perspectiva de um comércio fluido. Mas durou pouco. Minutos depois, o ex-presidente dobrou a aposta publicamente, desafiando a decisão do tribunal e anunciando que elevaria as tarifas para a marca de 15%. E os ganhos foram completamente revertidos. O dinheiro global odeia a incerteza jurídica e comercial mais do que qualquer outra coisa. E aí que entra o sinal do dinheiro inteligente, o smart money, porque a análise mostra uma falta de convicção absurda dos compradores. Sem dúvida. Os operadores profissionais não apostam no escuro. Os dados da corretora Deribit mostram um aumento repentino e volumoso nos contratos de opções de venda, as puts. Explica de forma simples pra gente como funciona a psicologia dessa compra massiva de puts nas faixas de $58 mil a $62 mil. Comprar uma put é essencialmente comprar uma pólice de seguro contra incêndio. Eles pagam um prêmio financeiro agora para ter o direito de vender seus bitcoins a 60 mil no futuro, mesmo se o preço desabar para 50 mil. Então, quando os gestores de risco começam a queimar caixa comprando esse seguro caríssimo, é porque a possibilidade de o mercado buscar a zona dos 60 mil dólares deixou de ser um risco distante e virou uma probabilidade muito alta nos modelos deles, onde a fumaça de opções de venda costuma ver o fogo da realização de lucros. O que amarra perfeitamente com a análise técnica do documento. A resistência firme em 68 mil e a perda do nível vital de 65 mil hoje. O mercado se prepara para buscar os 60 mil em meio a todo esse aumento de incerteza macroeconômica. Entender essas múltiplas camadas é absolutamente crucial para não ser engolido pelo pânico. Nós temos investidores de curto prazo lutando contra disputas tarifárias em Washington e o derretimento do setor de software devido à IA. E do outro lado, um relógio invisível correndo contra a criptografia que protege 440 bilhões de dólares da rede. Uma loucura. Crises macroeconômicas, como as que afetam o private equity ou as tarifas, vêm e vão. São ciclos. Mas o debate sobre a imutabilidade, o dilema do ataque quântico, esse vai definir o futuro de longo prazo do dinheiro descentralizado. Que síntese perfeita! Que jornada a gente fez hoje pelos dados desse relatório incrível da BDC News. A gente começou descascando as camadas de um risco existencial de centenas de bilhões de dólares, navegamos pelo caos das ações de tecnologia e da inteligência artificial e terminamos dissecando o medo institucional no mercado de opções com a guerra das tarifas. É uma quantidade massiva de informação sendo processada em tempo real pelas mesas de operação. E enquanto a gente vai caminhando para o encerramento da nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar uma semente plantada. Um pensamento provocativo final para quem nos acompanhou até aqui, baseado em tudo que discutimos, mas tentando ir um pouco além. Vamos lá. Se a única forma de o Bitcoin sobreviver à supremacia quântica exigir que humanos entrem num acordo coordenado para alterar e violar a regra mais sagrada do seu código criador, será que a promessa absoluta de que o código é a lei suprema sempre foi, no fundo, apenas uma ilusão temporária? Uma regra esperando para ser quebrada por um computador rápido o suficiente? Fica aí essa reflexão pesada para todo mundo que está com a gente digerir. É uma pergunta que vai ecoar muito nos próximos anos. Um agradecimento imenso a todo mundo que dedicou seu tempo para mergulhar nessa exploração conosco hoje. Continue observando os gráficos com frieza, sempre questionando as narrativas, e nós nos vemos na nossa próxima análise. Até lá!